Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente boa, estamos aqui de volta com mais uma videoaula e vamos falar hoje sobre construtivismo. Então fica com a gente depois da vinheta. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós estamos aqui disponibilizando um material gratuitamente, então você está se beneficiando dele. Por isso mesmo, apoie o nosso canal Pedagogia em Foco com a professora Lucrécia. Então agora vamos ao que interessa. Trazendo aqui para vocês hoje, não é? Construtivismo. O construtivismo é o interacionismo, como assim você conhece, tá? Na verdade, a gente vai entender hoje qual é a origem desse construtivismo, né? E entender o que é esse interacionismo, tá? Então, o construtivismo, o que você sabe a respeito dele? Né? Vamos entender primeiro o que não é construtivismo. Você já deve ter ouvido falar que construtivismo né, é uma pedagogia, é uma tendência pedagógica ou é uma metodologia, mas é exatamente o contrário, né? Se você aprendeu que é isso aí, então você aprendeu errado. Veja só agora o que não é construtivismo. Construtivismo não é uma tendência pedagógica, não se insere como uma tendência pedagógica, como todas aquelas que a gente já estudou até hoje, né? Tendências liberais e tendências progressivas, tá? Não é uma teoria educacional também, tá? É uma teoria, mas não uma teoria educacional. E também não é um método e muito menos uma técnica de ensino, mas sim nós vamos entender e compreender como é que se configura esse construtivismo. Na verdade, o que é construtivismo, né? Construtivismo é uma teoria de aprendizagem, olha só, sobre como o ser humano aprende, como alguma coisa sobre a forma de aquisição desse conhecimento. Então, o construtivismo, na verdade, é uma teoria de aquisição do conhecimento. Você sabe perfeitamente que cada pessoa aprende de uma forma diferente, não é? E dentro da teoria de aprendizagem, que existem várias teorias de aprendizagem, né? Está inserido aí o construtivismo como uma dessas teorias de aprendizagem, como é que o ser humano consegue adquirir a sua aprendizagem, como é que ele consegue fazer a apropriação do conhecimento em sua vida. Dando continuidade, a gente traz aqui uma explicação trazida lá da filosofia da educação, tá? Porque para a gente entender muito bem a origem do construtivismo, a gente precisa realmente ter uma noção da filosofia da educação e também da psicologia da aprendizagem ou psicologia do desenvolvimento. Por isso mesmo é que a gente não consegue se apropriar desses conceitos todos com bastante eficiência durante a graduação, depois de muito tempo, com alguns estudos, né, trabalhando, ministrando disciplinas, é que a gente consegue ter aquela visão geral, abrangente, do que de fato seja o construtivismo. E dentro dessas correntes, né, dentro das correntes filosóficas, existem duas que se dividem como corrente ambientalista ou associacionismo, né, ou ainda empirismo, como assim a gente conhece, e a corrente racionalista. Ambas essas duas correntes, dentro da filosofia, elas defendem
que o meio ambiente, não é, tem grande influência na aprendizagem de uma pessoa. Agora vamos entender o que difere, não é, a influência desse ambiente tanto na corrente ambientalista ou associacionismo ou até mesmo empirismo, que é o mais comum que a gente consegue ver e conhecer por aí, não é, quando a gente tem as nossas aulas na graduação e a corrente racionalista, tá? Então, esse ambiente, na verdade, dentro dessa corrente ambientalista, ele interfere na aprendizagem de uma pessoa, de um indivíduo, porque o ambiente ele incide diretamente, influencia diretamente o indivíduo. Como é que ele influencia? Porque nessa corrente empirista ou ambientalista, como a gente costuma ouvir aula, em concursos, em questões de concurso, que nós nos apropriamos do conhecimento por meio dos 5 sentidos: o olfato, a audição, o paladar, o contato com esse meio ambiente, não é? Então, esse ambiente, ele influencia o indivíduo por meio dos sentidos. Já na corrente racionalista, esse ambiente dentro dessa corrente racionalista que é onde que vai derivar então o que a gente vai estudar nesse momento, que é o construtivismo. Daqui a pouco a gente vai identificar ele dentro de um gráfico, né, para você poder associar melhor. O construtivismo, ele acredita que uma pessoa aprende incidindo ou recebendo a influência desse meio, porém, esse mesmo indivíduo que recebe influência desse meio, ele também faz uma ação em cima desse meio externo, desse meio físico aonde ele está. Então, de uma certa forma, o que diferencia aqui a corrente empirista e a corrente racionalista? Na empirista ou ambientalista, o meio influencia na aprendizagem desse indivíduo, mas não tem um retorno do indivíduo em cima desse ambiente. Já na corrente racionalista, que vai dar origem à nossa concepção construtivista, esse ambiente, ele tem influência no indivíduo, mas também esse indivíduo também tem influência nesse ambiente externo. Então, assim, um vai influenciando o outro e assim esse conhecimento vai se construindo, tá? Vai se formando para a condição de entendimento desse indivíduo. Aqui a gente traz novamente, não é, com as denominações, né? Empirismo, inatismo, apriorismo são os nomes que também são conhecidos dentro da corrente ambientalista. E aqui, do outro lado, que foi derivado da corrente racionalista, nós temos o construtivismo, né? A concepção construtivista ou interacionista. Aqui nós já estamos dentro da teoria de aprendizagem. Essas teorias de aprendizagem a gente estuda dentro da disciplina Psicologia do Desenvolvimento. Então, aqui a gente consegue, também dentro da disciplina Filosofia da Educação. Então, a gente pega aqui as duas grandes correntes que deram origem a essas duas teorias de aprendizagem, não é? Que foi a ambientalista e a racionalista, e derivaram, então, o que seria o empirismo, ou inatismo, ou apriorismo. Assim, a gente tem essa derivação, ou o mesmo significado nessas 3 palavras. E construtivista ou interacionista também representam a mesma coisa, conforme um autor queira utilizar uma denominação diferente, tá? Então, como a gente já havia falado, aqui, o empirismo, inatismo, o apriorismo, né, ele recebe, o indivíduo recebe influência do meio, não é?
por meio dos sentidos, dos cinco sentidos, e no construtivismo existe essa interação, né, do indivíduo com o meio, com o ambiente externo, né? Muito embora aqui a gente vá ter uma diferença, vá compreender uma diferença que vai existir em duas grandes teorias de aprendizagem que se derivaram aqui dentro desse construtivismo. E nós já estamos chegando e vamos para a próxima slide para a gente compreender quais são essas duas grandes teorias. Então, teoria de aprendizagem, né? Novamente, a gente traz bem aqui o apriorismo, inatismo e nativismo, são conceitos que vão dar o sentido à mesma palavra, né? A mesma compreensão da teoria de aprendizagem, bem como construtivismo e interacionismo também, elas são sinônimas, tá? Chegando aqui, vamos então agora desmembrar essas duas grandes teorias, né, de aquisição do conhecimento, que é o empirismo e o racionalismo. Esse empirismo, só dentro do empirismo a gente levaria uma aula inteira para poder compreender e entender o que seria esse empirismo. Esse empirismo, se a gente fosse desmembrar aqui o behaviorismo e o conectismo, né? Mas como a gente está indo num objetivo da gente entender o que é o construtivismo, nós vamos hoje estamos aqui trazendo essa explicação justamente para a gente entender o que seria esse construtivismo, tá? Como a gente já viu, ele não é uma tendência pedagógica, né? Não é uma teoria educacional e não é também uma metodologia ou uma técnica, mas é, na verdade, uma teoria de aprendizagem, tá? Que se derivou, né, da corrente de aquisição do conhecimento, racionalismo. Então, dentro do racionalismo, a gente tem duas subdivisões, que é o inatismo ou apriorismo, né, ou nativismo, como assim a gente pode ver de várias formas diferentes, né, em várias questões de concurso, vem trazendo um nomezinho diferente para confundir o aluno na hora de ler as questões. E tem aqui a segunda subdivisão, que é o construtivismo ou interacionismo. Então, assim, o empirismo vai se dividir em behaviorismo, tá? Dentro da teoria da aprendizagem na psicologia da educação, né? E conectivismo, mas não é o foco de aprendizagem dessa nossa aula hoje, o empirismo, né? Mas para a gente poder conceituar dentro da filosofia e da psicologia da educação para você entender melhor. E o racionalismo é essa aqui que nós vamos dar destaque agora. Dentro dessa teoria de aquisição do conhecimento, que é o racionalismo, o construtivismo ou interacionismo, ele também é dividido em duas linhas, né? Duas linhas construtivistas e interacionistas. Uma, que é o construtivismo de Jean Piaget, e a segunda é o construtivismo, interacionismo, sócio-interacionismo de Lev Vygotsky. Então, esses dois grandes teóricos, psicólogos, né, foi que desenvolveram essas duas grandes linhas de pensamento, duas grandes teorias, né, de aquisição da aprendizagem do indivíduo. Vamos continuar aqui. Então, o que a gente entende aqui? O que a gente consegue concluir? Que o construtivismo é uma teoria da aquisição do conhecimento racional. Vocês lembram do René Descartes, não é? Que dos teóricos que falou a respeito, que escreveu, ou que construiu a teoria racionalista? Pois muito bem, pois lá na filosofia, com René Descartes, daí foi que veio então a construção e elaboração dessa teoria, mais lá na frente, no século XX, do que seria construtivismo, que vai ser subdividido, não é, em dois grandes teóricos da teoria da aprendizagem do conhecimento, que é Piaget e Vygotsky. Vamos continuar então. O construtivismo cognitivista de Piaget, ele não defende nem
ele não defende, como é que eu posso dizer, nem o racionalismo propriamente dito e nem mesmo o empirismo. O que que ele faz? O Piaget, ele faz a junção das duas linhas de pensamento. A partir daí, ele utilizou essas duas linhas de pensamento, essas duas grandes teorias do pensamento filosófico e criou, então, a psicogênese da aprendizagem. E essa psicogênese da aprendizagem, ele defende que o ser humano, ele não traz uma inteligência a priori, tá? Mas, na verdade, esse meio influencia esse indivíduo, tá? E esse indivíduo, consequentemente, como eu falei lá atrás, consequentemente vai influenciar esse meio aonde ele vive. Então, assim, o indivíduo, ele aprende, né? Criando uma ação no meio físico onde ele aprende, mas que esse meio físico onde ele influencia, ele também posteriormente é influenciado por esse mesmo meio físico. Então, a partir daí é que a gente entende que esse indivíduo, ele constrói a sua aprendizagem justamente porque ele vai influenciar esse meio físico onde ele está e posteriormente esse meio físico que ele transformou, que ele influenciou, também vai influenciar novamente esse indivíduo. Então, assim, a gente entende como é que se dá a construção desse conhecimento por uma pessoa. Então, Piaget criou, em cima dessa teoria dele, né, desse estudo dele, um médico, né, que estudou bastante as fases do desenvolvimento da criança. Ele defende também que essa construção desse conhecimento, essa criança também precisa estar em uma fase determinada para que ele de fato consiga influenciar esse ambiente onde ele está, né? Então, posteriormente, nós vamos estudar o que seria essa psicogênese da aprendizagem de Piaget, que é a teoria que ele criou, né? Em que ele tem como seguidora, né, a argentina Emília Ferreiro, que também criou a psicogênese da linguagem. Então, nós vamos estudar essas teorias de Piaget posteriormente, numa próxima aula. Nós deveremos ter uma aula inteira somente para falar da psicogênese da psicogênese de Piaget, né? E posteriormente da psicogênese da linguagem de Emília Ferreira. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido um pouco mais o seu entendimento do que seja o construtivismo e que você dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e a gente se encontra na próxima videoaula. Tchau, tchau!